A vida desses homens de Deus não foi nada fácil, mas não por causa da obra, mas porque as pessoas não os ouviam. Eles estavam falando a verdade, mas eram tidos como mentirosos, enganadores, corruptos, quando na verdade eles estavam tentando salvar. A mesma coisa é nos dias de hoje. Quando o pastor quer salvar aquela alma e avisa ela do erro que ela está cometendo, ela chega ao ponto de achar que o pastor quer o mal dela. Mas, infelizmente, é o espírito do engano que reina hoje sobre o mundo inteiro. Oséias capítulo 9, vamos dar continuidade a essa meditação nesse livro muito abençoado, né? Vamos pedir a direção? Espírito Santo, eu peço que o Senhor agora nos abra o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra e assim tomarmos a nossa posição de cristão e nos seguir e nos guiar pela luz divina que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Ele diz: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras do trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão, será somente para si mesmo, não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os escolherá, Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas, o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade também haverá grande ódio. O comentário do 3 ao 7 diz: na terra do Senhor não permanecerão. O Altíssimo é o proprietário de toda a terra, de todas as riquezas e de todos os privilégios que o ser humano desfruta. Israel havia conquistado Canaã com a forte mão do Senhor e com o seu braço estendido. Aquela boa e fértil região havia sido dado como presente aos israelitas sob a condição de se manterem fiéis ao pacto com o Altíssimo. Mas ao adorarem ídolos e desprezarem a Deus, perderam os favores divinos. Afinal, não fazia mais sentido o Senhor lhes conceder dádivas e não ser reconhecido por tudo o que proporcionava a eles. Assim, diante da falta de proteção do Altíssimo, muitas pessoas seriam mortas na invasão à Síria, outras seriam dispersas pelo mundo e um grupo seria levado prisioneiro para a terra dos seus dominadores. Lá, esse remanescente estaria sujeito à maldade dos governantes pagãos, teria liberdade de culto restrita, não conseguiria adquirir com facilidade os alimentos puros que a lei mosaica determinava e estaria privado das festas religiosas que outrora eram motivo de tanta alegria ao povo de Israel. Assim, o que mantém a vida abençoada é a comunhão com Deus. Por isso, é impossível abandonar a fé e pensar que tudo continuará bem. O prazer do pecado, tão doce à natureza humana, dá a sensação de bem-estar por um tempo, mas repentinamente se transforma em aflição. Por isso que não dá para pensar que vai ficar impune, escolhendo o que é mal, vai ficar tudo bem, e não vai. E é o caso de Israel, está sendo alertado, e por estar sendo alertado não é que Deus esteja ausente, Deus está tentando cuidar, mas eles não veem o cuidado de Deus. Continuando no 8, Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos e ódio na casa de seu Deus. Muito profundamente se corromperam
como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação nem concepção. Ainda que venham a cair seus filhos, contudo os privarei deles para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como via Tiro, está plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte os seios secos. Toda sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. O comentário do 15. Gilgal foi o lugar onde o povo se acampou assim que atravessou o rio Jordão. O lugar que havia ficado marcado pela fidelidade de Deus, pela adoração e pelo agradecimento sincero a Ele diante da conquista da terra prometida, se transformou em um dos santuários de adoração a Baal. Outrora, os cananeus haviam sido expulsos da terra para que Israel pudesse entrar, mas depois a situação se inverteu, isto é, como o marido traído e abandonado, o Todo-Poderoso lançaria a esposa infiel, ou seja, a nação de Israel, para fora da sua casa, pois se aborrecia com o pecado dela. E por que o profeta é odiado, ou tido como louco? Porque ele fala a verdade, mas todo mundo prefere continuar acreditando na mentira. Quando hoje nós falamos que Jesus vai voltar e que todos esses acidentes, da natureza é um sinal, um prelúdio do que vai acontecer, as pessoas elas zombam de nós, dizendo que estamos errados e que não, é o ser humano que está destruindo a natureza, vamos fazer alguma coisa para resgatar a natureza, mas já não há mais o que fazer. A verdade é que o mundo, o mundo eu digo físico, a Terra, planeta Terra, ele já está se voltando contra a criatura. Os tempos vão ser cada vez mais difíceis. 16. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto, sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. O comentário diz, errante entre as nações. Assim como aconteceu com Caim, que foi expulso da terra e andou sem rumo por outros lugares após pecar contra Deus, o povo de Israel peregrinaria como forasteiro pelas nações. Pecar voluntariamente significa retroceder ao sofrimento após ter experimentado a libertação da alma e a alegria da salvação. Não tem coisa mais gloriosa o ser humano conhecer a Deus. Ele às vezes resiste esse momento, mas quando ele se entrega, ele descobre o maior prazer, como aquele homem, que procurando um tesouro, achou um tesouro no campo, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno, porque ele descobriu aquele tesouro. Assim também a pessoa ela é capaz de vender tudo que ela tem para poder se manter com o Senhor Jesus. Oséias 10. Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão os culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. O comentário do 2, coração dividido. O povo tinha fé dividida entre o Senhor eterno e Baal. Por isso, o seu coração era considerado falso. Da mesma forma, quantas pessoas vivem divididas entre Deus e o mundo, flertam com o pecado e, embora não o pratiquem literalmente, se sentem carregados de culpa e de insegurança, pois em seu íntimo sabem que estão errados. O coração dividido é
o maior obstáculo à vida espiritual, pois ninguém pode servir a dois senhores sem desagradar a um deles. Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro, ou não podeis servir a Deus e a Mamon. E não são poucas as pessoas que estão dividindo sua fé. Elas colocam fé numa pessoa, num Deus, numa imagem, numa religião, num pastor, num bispo, no padre, no papa, num Buda, num guru, no bruxo, na bruxa, no pai de santo, na mãe de santo, na filha, no filho de santo, enfim, ela divide a sua fé. E no final das contas, ela ainda culpa Deus por não responder. Eu entendi quando eu cheguei na igreja que eu tinha que pegar toda a minha fé, que estava dividida, de fato estava. Então eu juntei toda a minha fé como um bolo, entreguei toda ao Senhor Jesus. Eu depositei minha fé no nome do Senhor Jesus e a vitória foi certa. 3. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança, por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Avém, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras que nele se regozijavam por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será levada para a Síria como um presente ao rei Jareb. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares e dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os alcançará. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os atar pela sua dupla transgressão. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço, mas farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, seiva segundo a misericórdia. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Comentário de semeai para vós em justiça. Prestes a enviar o juízo, o Altíssimo convida o povo novamente ao arrependimento. Ele não tinha prazer na dor de Efraim, assim como não tem prazer no sofrimento de nenhum ser humano, mas não podia abrir mão da sua palavra. Israel ainda tinha tempo para plantar justiça e colher misericórdia e assim evitar o mal. No entanto, da mesma forma que um campo de terra seca impossibilita o cultivo de sementes, o coração da nação resistia à voz de Deus. O povo era como um solo cheio de ervas daninhas, mas vazio de nutrientes capaz de germinar os bons grãos semeados nele. Isso significa que, assim como um solo duro não possibilita germinação, pessoas resistentes a Deus impedem que a vida produza bons frutos. Desse modo, por viverem presas aos próprios pensamentos e transgressões, correm o risco de não perceberem que podem estar diante da última oportunidade de salvação. A questão é que tem pessoas que elas pensam que nunca vai morrer, que o dia dela nunca vai chegar. E é um engano, né? Porque morre todos os tipos de pessoas, todos estamos sujeitos a não voltar mais para casa. No 13, lavraste a impiedade, cegaste a iniquidade e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho na multidão dos teus poderosos. Que forte, né? Quer dizer, nós confiamos naquela mentira, naquele caminho de mentira. 14. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel,
por causa da vossa grande malícia. De madrugada o rei de Israel será totalmente destruído. Por isso, mais uma vez, eu falo a exaustão, a mesma coisa. Amanhã pode ser tarde demais. Se você pode entregar-se para Deus hoje, por que deixar isso para amanhã? Faça já. Por isso, a oportunidade que nós temos de ter uma vida com Deus é agora. Aproveite, abrace ela com toda a força que você tem e se entregue ao Senhor Jesus. Tá certo? Que Deus continue abençoando você. Dá o seu gosto para nos ajudar a espalhar ainda mais esse vídeo. Mande esse vídeo para alguém, para que esse alguém também possa ler a Bíblia junto conosco. E claro, não esqueça de pôr aqui nos comentários o que Deus falou com você ou até mesmo a sua dúvida. Deus abençoe.